Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação com temas relacionados à educação física e às práticas corporais. Então, a gente vem vivenciando, diante das aulas que já foram transmitidas aí para vocês, alguns conteúdos referentes à educação física, né? A gente trabalhou mais relacionado às práticas rítmicas, né? E hoje a gente vai fazer uma revisão de alguns temas que a gente abordou na nossa aula, só para a gente ficar aí craque, né? No que foi apresentado aí para vocês e a gente ficar ciente de alguns conceitos. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos estar abordando uma revisão, né, das aulas referentes às ginásticas e às danças. Tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos à aula de hoje. A gente vai começar a nossa aula de hoje contextualizando um pouquinho do que é ginástica. A gente relembrar o conceito de ginástica, quais são os seus principais conceitos, né? E aí a gente vai entender que a palavra ginástica, ela vem do ginastique, né? Que significa a arte de fortificar o corpo e dar movimento ou dar agilidade. E essa prática corporal da ginástica, ela tem alguns conceitos assim relacionados a essas questões dentro do movimento humano, pensado nas formas de se exercitar, né? Quando a gente pensa essa arte de exercitar o corpo, são as formas que a gente vai se exercitar, né? E então, a ginástica é uma forma de exercícios físicos que é classificada em duas modalidades. As competitivas, onde existe a competição, como nas Olimpíadas, e também as não competitivas, como as praticadas nas academias. E aí lembra daquelas aulas que a gente falou, algumas ginásticas que estavam presentes dentro das competições olímpicas e as que não estavam, as que possibilitavam uma melhoria na saúde e na qualidade de vida, né? E aí, dentro dessa organização que a gente vê as ginásticas competitivas e não competitivas, a gente também, dentro dessa classificação, a gente viu quais eram as ginásticas não competitivas e as ginásticas competitivas. As competitivas, a gente tem a ginástica artística, acrobática, rítmica, trampolim e aeróbica desportiva, né? E aí cada ginástica dessa, ela vai com uma siglazinha para a gente saber como o símbolo que representa ela. E dentro dessa organização das ginásticas, nós temos também as não competitivas. E quais são elas? Laboral, natural, calistênica, cerebral, localizada, aeróbica, hidroginástica, contorcionismo e ginástica para todos. Então a gente já consegue entender, né, que as competitivas é um grupo menor e as não competitivas é um grupo bem maior, que tem vários nomes e possibilidades de exercitação do corpo. E dentro dessa perspectiva, a gente vai relembrar agora alguns fundamentos da ginástica, né? Que aí são elementos básicos que a gente utiliza dentro dos exercícios ginásticos. Lembrar que toda forma de movimento humano, ela foi construída historicamente. Então, ela não é uma prática isolada, né? A ginástica, enquanto uma prática mãe, ela surge há muito tempo atrás e muitos dos seus movimentos vai dar origem a outras práticas corporais. Então, a gente vai utilizar o salto somente na ginástica? Não. A gente vai poder utilizar salto na dança, salto nos esportes, né? Então, para que a gente também fique ciente disso, né? Que a ginástica, ela, enquanto uma prática mãe, ela não está isolada das outras práticas corporais, tá bom? E o que seria os saltos, né? A gente entender o que seria esse salto, conceituar salto, né? Então a gente vai dizer que o salto são movimentos em que o ginasta se desprende do chão a partir de um impulso e volta a ter contato com o solo. Observa aqui na imagem, que legal. É quando a gente se desprende realmente do chão e o nosso corpo é impulsionado para cima, para o alto. E aí a gente consegue colocar uma força para poder sair de um canto a outro, né?
E os saltos, quais são os tipos de saltos? Eu trouxe aqui para vocês, para a gente ilustrar, né, e relembrar alguns dos saltos que a gente vivenciou em aulas passadas. E aí eu trouxe o primeiro salto, o salto estendido. Observa direitinho aí no vídeo, que legal. Por que ele é estendido? Né? Que a gente consegue se desprender do chão, levando os braços para o alto, né? Estendendo todo o corpo. O salto afastado, que é o segundo, onde a gente consegue saltar e afastar todos os nossos membros, seja os braços e seja as pernas. O salto grupado, né? Onde o salto grupado a gente faz um agrupamento na hora do salto dos nossos braços em união com as nossas pernas, né? E aí, nós vamos pensar também outras possibilidades de salto, que são saltos um pouco mais avançados. Então, nós temos o salto espacato, né, onde a gente faz um salto com a abertura das pernas. Aqui a gente está vendo no primeiro videozinho na lateral. Temos o salto corsa, né, que já tem uma diferença de um salto para o outro, onde a gente levanta um joelho e a perna é esticada para trás. O salto carpado, onde a gente salta e as nossas mãos elas tentam entrar em contato com a ponta dos pés na hora do salto. E temos o salto tesoura, onde os movimentos da perna, certo? Eles fazem um movimento como se fosse uma tesoura, abrindo e fechando. Então veja que legal, né? A quantidade de saltos que a gente pode estar utilizando, pode estar presente numa coreografia de dança, pode estar presente dentro de uma sequência ginástica, mas o importante é a gente saber que cada salto ele vai ser utilizado em alguma possibilidade de movimentação dentro de um ritmo, certo? Também vimos também as posturas, que são importantes durante a realização de algumas sequências ginásticas, né? E aí as posturas a gente vai entender que são a posição em que o corpo assume em realização dos exercícios. E aí nós temos as seguintes posturas. A primeira postura, a postura estendida, né? Onde a gente vai estender todo o nosso corpo para cima. A segunda, a postura afastada, onde a gente vai ter um afastamento dos nossos membros, né? Dos braços e das pernas. Nós temos a postura grupada, né? Onde tem um agrupamento também das pernas com os braços. E temos a postura carpada, né? Que é quando a gente vai tentar encostar os nossos dedos das mãos com os dedos dos pés, tá bom? Outro também movimento que a gente utiliza como fundamento da ginástica foram os giros, né? Onde os giros são elementos corporais realizados pelos ginastas em torno dos seus próprios eixos. Então, pode ser com o apoio do solo ou sem apoio no solo. Como a gente pode ver na primeira imagem, né, eu estou usando ali o apoio do solo para dar uma volta completa, como eu estou fazendo agora. Ou na segunda imagem, quando a gente realmente se desprende do chão e dá um giro completo, como pode ver na segunda imagem. Daí a gente parte para um dos tipos de ginásticas, né? A gente trabalhou vários, mas aí eu trouxe um, pelo menos para a gente relembrar, que é a ginástica rítmica. E o que seria a ginástica rítmica? Também conhecida como GRD, né? É uma ramificação da ginástica que possui infinitas possibilidades de movimentos combinados aos elementos de balé e da dança teatralizada. Então, vejam, a gente está utilizando já aí, ó, uma outra prática corporal dentro de uma possibilidade ginástica, né? Para que saia dentro de uma competição, né? Porque a ginástica rítmica é uma prática competitiva entre as mulheres, né? Está presente principalmente nas Olimpíadas e nos Jogos Pan-Americanos. E quais são esses aparelhos da ginástica rítmica? Nós temos a bola, as massas, a corda, a fita e o arco. E aí a gente vai conhecer alguns deles que eu coloquei aqui nesse slide. O primeiro ali, movimento, ó, das massas, né, ao qual a ginasta está segurando. O segundo, o movimento é realizado com o arco. O terceiro, a fita, ó, vejam a coreografia realizada com a fita. O quarto, o movimento realizado também com a corda, dentro da sequência ginástica. E por fim a bola, né, como vocês podem ver. Então, todos os exercícios, todas as sequências, ela vai ter que necessariamente utilizar movimentos da dança, mas também os movimentos básicos do
da ginástica que a gente viu anteriormente. E quais são as atividades da ginástica rítmica que se assemelham com as nossas brincadeiras? E também eu coloquei aqui para vocês, né? A gente tem 3 brincadeiras que estão relacionadas com os elementos da ginástica rítmica. O pula-corda, que é uma brincadeira popular, está relacionado com o aparelho corda. O malabares está relacionado com o aparelho massas. E o balangandã está relacionado com a fita. Então, as brincadeiras populares, elas estão presentes também dentro das práticas ginásticas. E aí a gente já parte para um outro assunto que a gente estava abordando em outras aulas, que é o assunto das danças, né? Veja como está ligado. Ginástica, depois a gente vem para a dança. São práticas que utilizam o ritmo, não é verdade? E aí a gente vai entender que a dança, enquanto prática corporal, né, é uma prática que é um conjunto de movimentos ritmados do nosso corpo, ou seja, é um conjunto de movimentos a partir de uma musicalidade, a partir da música, né? E aí a gente vai entender que a dança, além de ser uma manifestação artística, ela também é uma manifestação corporal, porque a gente observa ela dentro de uma sequência de exercícios também, né? E aí ela vai ser utilizada com o auxílio de sons e músicas, e essa atividade ela pode ser praticada por todos os públicos, jovens, idosos, crianças, porque é uma prática que possibilita cada vez mais uma qualidade de vida para quem o pratica, né? E dentro desses conceitos, a gente vai observar que a dança ela é expressão corporal, né? O que seria essa expressão corporal? Ela é a sensação de sentidos e significados, sendo entendida como uma linguagem não verbal. Então, a expressão corporal, gente, nada mais é do que uma forma de se comunicar com o outro, mas uma forma de comunicação que a gente não usa a fala, a gente utiliza os movimentos, né? E aí, essa expressão corporal, ela vai poder ser observada a partir de quê? A partir de movimentos do corpo, gestos, expressão da face e toque. Então, para vocês verem que legal, que a dança ela é uma expressão do nosso corpo, ela é uma forma de movimentação do nosso corpo. E, consequentemente, a gente vai pensar essa movimentação do corpo a partir de algo que traga sentido para a nossa vida e também significado para ela, porque a gente não vai fazer movimento sem nenhum sentido, né? A gente só faz aquilo que tem um significado para a gente. E aí a gente também vai entender que a dança, ela também é manifestação cultural, né? Por quê, professor? Porque ela vai estar presente em todas as festividades e celebrações da vida humana, né? Elas conseguem explicar as tradições, os significados, elas conseguem dar identidade a uma nação, uma população, né? Então a gente vai entender que a manifestação cultural é toda forma de expressão humana na qual o ser humano expressa a sua cultura. E como eu falei, né, ela vai estar presente onde? A partir dos rituais e celebrações, ou seja, em todas as festividades que tem na vida humana, né? Porque se a gente for parar para pensar, no carnaval existem danças? Sim. No São João existem danças? Sim. No ciclo natalino também existe dança? Sim. Então, ela está presente dentro das manifestações. E aí a gente parte para o contexto dos tipos de danças, né? Algumas classificações desse tipo de dança, pode existir outros, mas aí a gente vai se deter só alguns deles, né? Que tem as danças folclóricas, as danças de salão, as danças contemporâneas, circulares, religiosas e improvisada. E aí a gente vai partir dentro desse contexto que tem a dança improvisada, que é uma dança mais teatralizada, as danças de salão, que são danças realizadas em casais, né? E por aí vai. Não é verdade? E lembrar que a gente trabalhou principalmente a questão das danças circulares, né? Que são as danças realizadas em círculos, né? E ela tem aquela simbologia, né? Que sejam danças de integração entre as pessoas, mas elas também têm uma questão de relação com o sagrado, né? E o que é uma dança circular? Pensando nisso que a gente está falando na nossa revisão, a gente vai entender que as danças circulares sagradas, também conhecidas como danças de roda, sintetizam danças de diferentes culturas. A dança circular é uma prática que reúne vários tipos de danças tradicionais ou folclóricas,
de diferentes locais do mundo. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, ó, o pessoal aí está em um momento, em uma das danças de roda, né? E aí, quais são as danças circulares, né? As danças circulares que estão mais próximas de nós, né? Da nossa cultura. Então, nós temos aí, por exemplo, a ciranda, né? Que é uma dança aí tradicional aqui do Nordeste. Também é uma dança circular, né? É uma dança que envolve todas as pessoas que estão presentes. Temos o coco de roda, né? Que aí também, como vocês podem observar na imagem, ó, a forma como é dançado, né? Sempre fazendo as formações em roda. Temos a dança do pau de fita, né? Também é uma dança de roda. E para destacar, né? Que são danças que estão presentes no ciclo junino, né? São danças pertencentes às festas juninas, ao qual a gente vivenciou, né, nesse mês de junho, né? E aí, dentro dessa perspectiva, quem é que pode realizar as danças circulares? A dança circular em si ela já tem esse sentido, né? É uma dança para todos. Todas as pessoas elas podem participar, porque ela tem essa noção de pertencimento, onde as pessoas que estão próximas, né, elas se sentem pertencentes àquela roda, elas podem compartilhar com as pessoas os seus conhecimentos, não tem essa questão do errar, porque ali está todo mundo pronto a aprender, cada um pode contribuir de alguma forma. E aí, elas podem ser realizadas onde? Nas escolas, parques, empresas, praças e em casa. Né? E as danças circulares, elas estão presentes nas nossas brincadeiras? Sim, estão presentes. A gente viu isso nas aulas passadas, né? E aí eu trouxe para vocês como destaque essas 3 atividades, que são atividades que a gente pode realizar até na nossa casa com os nossos familiares, não é verdade? E aí tem a primeira, que é a dança das cadeiras, né? Que é uma brincadeira de forma circular, né? Tem a brincadeira de ciranda cirandinha, porque aí a gente observa essa questão das brincadeiras de roda, e temos a brincadeira dos escravos de Jó, né? Como vocês podem observar dessa forma, eles estão utilizando aí os bambolês para dar a marcação, né? Mas aí não é as pecinhas que se movimentam como na brincadeira em comum, mas o nosso próprio corpo que se movimenta dentro de uma musicalidade. Entendeu? E aí, o que são as brincadeiras de roda, né? Que a gente viu também em uma aula passada, que são importantes a gente entender o que são essas brincadeiras de roda para que a gente entenda essa questão da dança circular, né? E aí são brincadeiras que consistem numa formação de uma roda com a participação de crianças que cantam músicas de caráter folclórico, seguindo coreografias. Então, tanto faz na brincadeira em si a gente só cantar e girar em roda, mas também durante essa brincadeira surgir outras possibilidades, tipo um agachamento, ou a gente poder rodar o próprio corpo, ou a gente bater palma, ou a gente jogar os braços para um lado, para o outro. Isso vai depender de acordo com a organização da brincadeira, certo? Mas também tem esse caráter de união e de integração entre as pessoas. Certo? E quem pode praticar as brincadeiras de roda e onde ela pode ser praticada? Todos podem participar, porém essa brincadeira ela consiste em formar um grupo com várias crianças, por ser uma atividade lúdica mais simples e mais significativa para o público infantil. Mas não quer dizer que as outras pessoas não possam brincar de roda, né? Mas é uma brincadeira voltada mais para as crianças. E quais são os benefícios das brincadeiras de roda, como a gente já falou em outras aulas? É possível brincar, desenvolver audição, ritmo, movimentos, equilíbrio, linguagem corporal, linguagem oral. A prática em si, ela inicia as crianças a musicalidade. Então, vocês aí já estão iniciando na questão de musicalidade ao vivenciar essa prática. E como desafio da semana, eu coloco para vocês que vocês aí em casa, né, tentem colocar pelo menos o que é dança num caderninho de vocês. Escrever o que é dança, escrever o que é ginástica, né? E quais são as brincadeiras que vocês realmente lembram dessas atividades que a gente vivenciou no âmbito da educação física. E aí, como reflexão final da nossa aula, eu trago para vocês a seguinte frase: para que o seu dia seja ainda melhor,
tome uma dose de bem-estar e de felicidade. Então, se a gente estiver feliz e a gente estiver de bem com a gente mesmo, também a gente vai ter um dia bastante produtivo e bastante legal com as pessoas que vivem ao nosso entorno. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima.